boa tarde. Em nome da Vida da China, queria primeiro agradecer a presença de todos. Mais uma Feira do Livro. Acho que este é o nosso primeiro evento da Feira do Livro, não, é o segundo deste ano. Estamos com uma agenda muito carregada, muitos livros, muitos autores, como é preciso aqui na Feira do Livro. Eu estou aqui com Ana Gomes, a outra, Ana R. Gomes e o António Araújo, a quem queria agradecer desde já a sua presença. Estamos aqui para apresentar um livro, uma história incrível, muito desconhecida da maior parte do público, do Padre Felicidade, que durante o Estado Novo foi um padre primeiro bastante acarinhado e que depois se questionou muito a Igreja e o próprio regime e a forma como a Igreja e o regime estavam associados. Eu queria agradecer, passar a palavra ao António Araújo e depois a Ana dirá umas palavrinhas. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Obrigado, boa tarde a todos por terem vindo nesta tarde do certo calor. Não sei se estão a ouvir bem. Eu tive a honra e o gosto de ser arguente da tese da Ana, e acho que a única razão por que a Ana me convidou é por estar aqui e por ela ter tido uma excelente classificação, merecidíssima, mas enfim. E logo aí pude notar a seriedade do trabalho da Ana R. Gomes, a qualidade da escrita, que até acho que se calhar apurou ainda mais para este livro. Não tenho a certeza se foi aí, saiu da tese imediatamente, mas acho que é logo um trabalho maior. E o óbvio interesse do tema, a extrema importância de Felicidade Alves no oposicionismo católico de meados dos anos 60, princípios dos anos 70. Eu, já agora partilhando um pouco uma experiência pessoal, não gosto de falar disso, mas enfim, quando estava a fazer a tese de doutoramento, eu devo ter sido das primeiras pessoas que viu o espólio do Padre Felicidade Alves, que foi depositado, quer o Padre Felicidade Alves, quer a mulher, depositaram na Fundação Mário Soares, e logo na altura são caixas e caixas e caixas. Há uma parte que eu nem sequer explorei, porque não era o tema da minha tese, que era sobre a polissipografia, os trabalhos notáveis que dedicou aos Jerónimos e publicou em livro, e logo aí vi que havia ali um manancial enorme de informação. Alguma eu aproveitei na tese, a Ana conhece, outra foi a Ana que fez esse trabalho sistemático de investigação de um vastíssimo e interessantíssimo arquivo. No entanto, esta tese, ou melhor, este livro, não é um mero levantamento arquivístico, digamos assim, nem é uma obra laudatória ou testemunhal, como era o caso, e que se compreende na altura da obra Testemunho Aberto, editada em 1999 por Abílio Tavares Cardoso e João Salvador Ribeiro. No estudo sobre o oposicionismo católico, este livro marca realmente uma viragem muito importante. Até aqui tivemos obras panorâmicas, como a de João Miguel Almeida, Nuno Estevão, Paulo Fontes, Jorge Revés, Paula Borges Santos, Duncan Simpson e, permite-me incluir também nesse rol. Mesmo quando se dedicavam a temas mais específicos, como era o caso da Ação Católica ou o caso da Capela do Rato, que foi a minha tese de doutoramento, essas obras eram ainda assim muito panorâmicas e muito generalistas, se quiser. Agora não, com este livro, e já agora também com um livro recente de Paula Borges Santos sobre Dom António Ribeiro, entramos noutra fase do estudo sobre o oposicionismo católico, uma fase, se quisermos, mais monográfica, mais tópica, mais centrada em aspectos específicos e, por isso, capaz de aprofundar muito mais aquilo que até agora era só uma visão muito panorâmica, necessariamente interessante, mas generalista. Seria interessante, aliás, e já fiz este desafio à Ana quando foi a tese de mestrado, já o fiz em privado antes de começarmos aqui esta apresentação e agora repito, seria interessante, num trabalho próximo, a Ana produzisse uma coletânea do espólio que ela conhece como ninguém, quanto mais não seja, ou se fosse apenas a correspondência, só a correspondência do Padre Felicidade Alves, até cartas também constam do arquivo Salazar, por exemplo, só isso, essa edição crítica seria muito importante.
Desafiei a Ana a continuar para o doutoramento, como eu devia, mas a Ana já disse que lhe deu muito trabalho o mestrado e que já não quer mais este trabalho, mas enfim, mas pelo menos esse trabalho de uma edição crítica da obra epistolar do Padre Cidade Alves seria fundamental. E porquê? Porque, sem receio de exagero, eu creio que depois do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, José da Felicidade Alves foi o rosto mais importante da oposição eclesial ao Estado Novo, ou se quisermos, da contestação minoritária, ultraminoritária, de sacerdotes ao regime de Salazar e de Caetano. No caso de Felicidade Alves, por razões temporais e não só, foi mais um confronto com o regime de Caetano do que com Salazar. Aliás, é um dos traços muito interessantes que este livro revela, ou que fala também, era a relação pessoal excelente, pode-se dizer, que o Felicidade Alves teve com Oliveira Salazar. Oliveira Salazar frequentava os Jerónimos, muito discretamente, mas sempre houve uma relação de respeito mútuo, e eu acho que o respeito de Salazar para com Felicidade Alves prendia-se com uma coisa óbvia, que era o seu brilhantismo intelectual, que já falarei. Aliás, no espólio, não sei se a Ana aceita essa carta, mas eu lembro-me que na altura encontrei, uma das cartas, não sei se é no espólio da Fundação Mário Soares Sena da Torre do Tombo, uma das cartas mais, vá lá, veneradoras que eu conheço em relação a Salazar, ainda foi Felicidade Alves, numa fase muito recuada da sua vida. Está no arquivo Salazar, sabe? Eu não vou resumir o livro, nem descrever uma trajetória de Felicidade Alves, a quem uma jornalista, escritora inglesa chamou Father Happiness, mas enfim. Mas a sua vida, porém, diz um pouco este nome. José da Felicidade Alves, senhor de uma inteligência brilhantíssima, patente nas classificações escolares que obteve desde a infância e até ao seminário, não foi ou não parece ter sido em algumas fases da sua vida, não vou dizer todas, nem rápido para falar disso, um homem feliz. Teve uma relação porventura menos próxima do que gostaria com o pai, lembra disso, que ele suspeitou ser do PCP e que era ateu, mas que nunca conseguiu deslindar esse mistério da pertença ou não do pai ao Partido Comunista. Por outro lado, foi afetado muito novo por uma doença, uma pleuresia, e a inteligência, digamos, brilhantíssima, parece ter-se associado a uma personalidade com alguns traços depressivos, que as circunstâncias da vida tornaram mais amargurado. E eu recordo uma cruciante entrevista que ele deu, penso que é a entrevista a Fernando Assis Pacheco, que ele depois produz no livro Retratos Falados, em que ele, a dado passo, o Padre Felicidade Alves conta que nas alturas de maior crise se sentava no alto do Parque Eduardo VII, aqui mesmo no alto, e ficava a contemplar o Tejo e vá lá, com um fortíssimo drama pessoal e existencial. Não devemos, no entanto, entrar, até porque o livro não entra nesses aspectos psicológicos, mas eu preferia lançar 3 interrogações. A primeira, que aliás é feita pela Ana, pela autora, prende-se com um dissídio historiográfico que houve entre Gerd Rainer Horn e Yvonne Rampuet. Gerd Rainer Horn disse que, no fundo, não falando especificamente de Cidade Alves, mas disse que havia uma internacional católica, uma internacional do oposicionismo católico. Enquanto Yvonne Rampuet disse que não existia nenhuma coordenação a nível internacional desse oposicionismo. O que existiam eram experiências nacionais localizadas, que apesar de tudo tinham similitudes, mas que de modo algum havia uma concertação, vá lá, uma internacional do oposicionismo católico, como existia a Internacional Socialista, a Internacional Comunista. Já vou abordar esta questão, mas a segunda, penso eu que também é interessante, prende-se com a questão de saber em que medida a internacionalização da Igreja, se quisermos, ou a internacionalização desta contestação eclesial, não começou antes da internacionalização da contestação laica. Se virem, por exemplo, na página 63 deste livro, nós reparamos uma coisa que é espantosa, é que o Padre Felicidade Alves, só para eu não vou tomar muito tempo, a formação que fez no estrangeiro. Em 1951 esteve em Bruges, em 53 esteve em Lourdes, em Versalhes esteve em 49, 51, 53, 55, 59, esteve em Bruxelas em 1950, esteve em Madrid, Paris, Nantes, Milão, nas décadas de 50 e 60. Portanto, era um homem com um cosmopolitismo muito grande,
muito anterior, se calhar, à ida dos nossos universitários, muitos deles com bolsas da Gulbenkian, para o estrangeiro, e por isso é legítimo perguntarmos até que ponto esta internacionalização dos sacerdotes, aliás, típica de uma organização que se pretende universal, como a Igreja Católica, e uma organização com muitas redes internacionais, não permitiram uma abertura ao mundo do ponto de vista de experiência do que se passava no estrangeiro. Foi mais precoce da parte dos sacerdotes que queriam ver, como era o caso, e que tinham a inteligência de perceber o que se passava, como era o caso do Padre de Cidade Alves. Foi isso mais anterior que até a dos universitários e mais anterior ainda do que aqueles que fugiram à guerra colonial. E por outro lado, isso também deu, apesar da solidão que aqui sentiam, porque realmente era aquilo que uma vez o bispo Dom Helder Câmara chamou uma minoria abraâmica, eram realmente uma ultra minoria, mas apesar da solidão que sentiam, tinham um amparo internacional que se calhar a contestação laica, tirando talvez o PCP, não tinha. Lembro, e a Ana refere isso muito bem, a rede do Fraterno Aiuto Cristiano, de que a Cidade Alves beneficiou. Lembro também a preocupação que ele teve, logo que chegou a Belém, de que uma série de pessoas da sua paróquia, outros sacerdotes, e já antes, mesmo no tempo do seminário, fossem enviados para o estrangeiro. Isto, no fundo, acaba por talvez dar mais razão, e aqui pego na primeira questão, a Gernot Rainer Horn, quando ele fala na existência de uma internacional do oposicionismo. Não significa uma internacional organizada, não havia propriamente uma organização com estatutos, assembleias gerais e conselhos fiscais, mas havia uma rede suficientemente densa que beneficiava, por um lado, ou da Companhia de Jesus, ou de uma série de organizações destas, como o Fraterno Aiuto Cristiano e não só, que davam, quer queiramos, quer não, uma tonalidade internacional muito grande. E, por outro lado, também é preciso não esquecer que a Igreja teve um momento internacional que foi o Vaticano II. Nada disso passou com o oposicionismo laico, digamos, comunista ou socialista. Não houve lá um grande momento de viragem unificador e ainda para mais com a bênção da autoridade máxima dos Papas. A terceira questão que eu vou lançar, e não vou amassar muito mais com este, e que se colocava, é uma questão que se colocava a muitos cristãos da época, que é sacerdotes e leigos, é saber se a ruptura começou por ser uma ruptura com o regime ou se foi uma ruptura primeiro com a hierarquia da Igreja e só depois uma ruptura política. É que as coisas parecem não terem ocorrido absolutamente em simultâneo. A tese da simultaneidade é fácil e é simples e é sedutora, é dizer pessoas como o Padre de Cidade Alves romperam com a hierarquia da Igreja porque a hierarquia era cúmplice com a guerra colonial e, portanto, ao romperem com a hierarquia também estavam a romper com o regime e a contestação foi simultaneamente eclesial e política ou laica. No entanto, o que este livro demonstra, não sei se a Ana acompanhará, mas pelo menos eu estou a dizer isto da leitura que eu fiz, não sei se é a leitura que a autora tem, é que, pelo menos no caso do Padre de Cidade Alves, a ruptura começou por ser eclesial, isto é, vê-se logo muito antes, até, não é que tenho a certeza se antes até do Vaticano II, já o Padre de Cidade Alves sofria reprimendas, vá lá, paternalistas do Cardeal Cerejeira, porque o Cardeal Cerejeira tinha uma devoção muito grande por Cidade Alves, pelo seu, até lembro uma vez o nome de António Pereira me ter dito, era o enfant gâté do Cardeal Cerejeira, porque o Cardeal Cerejeira também como intelectual reconhecia que ali estava um intelectual de grande densidade e de grande qualidade e por isso havia o Cardeal Cerejeira, como é conhecido pelos padres da altura, tinha uma relação de grande paternalismo, tratando por tu, dando conselhos de vida aos chamados sacerdotes do patriarcado e portanto tinha uma relação, não se diria tirânica, mas vá lá, muito de domínio sobre os seus sacerdotes. O que, por isso mesmo, também sentia à vontade para fazer reprimendas e vê-las a Felicidade Alves sobre a modo como ele ministrava a comunhão ou como mais tarde se dirigia aos fiéis e celebrava a missa virado para
os fiéis e até em língua vernacular, etc. E, portanto, no caso de Cidade Alves, é muito provável, não é, por exemplo, no caso do Padre Mário da Lixa, penso que a cultura foi primeiro com o regime, na contestação à guerra colonial, e só mais tarde, ou vá lá, só num segundo momento é que é uma contestação com a hierarquia. No caso do Padre de Cidade Alves, eu penso que tudo aponta para primeiro ter sido uma cultura com a hierarquia que não era capaz de absorver os ensinamentos do Concílio Vaticano II. E por isso, só depois é que se dá um confronto mais político, e por isso é que o caso de Belém ocorre já numa fase mais tardia, em 68, mais ou menos, e é também por isso que a grande ruptura de Cidade Alves não vai ser com o salazarismo, mas vai ser muito mais com o marcelismo. E isso é importante porque Cidade Alves não só manteve a crença até ao fim da vida, parece-me, como também no final da vida abraçaria um credo novo e inscrever-se no PCP. Estou quase a terminar, mas deixem-me só contar um episódio também curioso. Eu, quando estava a fazer a tese, tive acesso, por uma autorização especial, ao espólio do cardeal Policarpo. Um espólio muito localizado, não a todo o arquivo. E nos papéis do cardeal Policarpo, aqueles que eu tive acesso, o primeiro papel que constava, logo no dia em que tomou posse, ainda era um papel timbrado com o timbre do cardeal António Ribeiro, era já uma carta dirigida ao padre de Cidade Alves. Não sei se a Ana teve a oportunidade de consultar esse espólio, é um espólio um bocadinho reservado, mas é muito significativo e aquilo era para o padre Policarpo, que conhecia bem o padre de Cidade Alves, era uma questão que o dilacerava e que realmente o marcava muito, a ponto de, como digo, não sei se horas depois de ter tomado posse, assim que chegou ao patriarcado, das primeiras coisas que fez foi escrever ao padre de Cidade Alves, e depois o resto da história é conhecido. Já agora permitam-me também, e peço desculpa estar a falar coisas muito pessoais, mas há pouco tempo escrevi, ainda não está publicado, um breve perfil do padre Fanhais, e o padre Francisco Fanhais, o modo como, e isso está dito em entrevistas, eu não falei com o padre Fanhais, mas enfim, está dito em entrevistas, um modo absolutamente desvelado, até a expressão que usava para definir Cidade Alves era um leão, foi um leão, não no sentido sportinguista, mas vai lá no sentido mais da ousadia e da coragem que teve, pois, como disse, e repito, depois de Ferreira Gomes, foi, sem dúvida, o sacerdote que mais enfrentou o regime e, em síntese, não sei se por coincidência, se foi uma coincidência feliz, é muito oportuna a publicação deste livro nos 50 anos do 25 de Abril. Porquê? Porque isto também vem demonstrar uma coisa que eu tenho referido em algumas vezes que me chamam para falar de 25 de Abril, não são muitas, ainda bem, é que isto mostra que o 25 de Abril cultural precedeu o 25 de Abril militar ou político, que antes do 25 de Abril já tinha havido em muitos espíritos um 25 de Abril na juventude, numa série de sacerdotes, e realmente Cidade Alves não tinha soldados fardados, mas tinha as suas tropas, formadas aliás em quadrícula. Ele em Belém usava uma forma de organizar em quadrícula a paróquia, e tinha uma legião de senhoras de famílias do Restelo, como ditas da Lamba de Oliveira e não só, tinha uma legião de admiradores de sacerdotes eleitos, com quem fez, por exemplo, os cadernos Shadows, entre muitas outras iniciativas. No fundo colocou, como diria Zé Mário Branco, um pauzinho na engrenagem. E esta é a história de um pauzinho, de um grão de areia, ou talvez melhor de uma semente, do grão de mostarda, que faz mover montanhas e, neste caso, de abalar e derrubar regimes. Muito obrigado. Boa tarde a todos, já estou livre desta prisão durante um bocadinho. Tive esta felicidade do Covid de visitar pela quarta vez, logo nesta altura, foi uma questão de sorte. Quero agradecer a presença de todos, é bom ver aqui tanta gente
Estão a ouvir bem? Tanta gente, tantas caras, amigas e família, mas também tantos dos que me ajudaram a fazer este livro. Mais? É um prazer apresentar este livro na Feira do Livro. Eu gosto muito deste espaço. É um espaço, acima de tudo, da leitura e dos leitores, e por isso é um espaço onde eu me sinto confortável. Quero agradecer a apresentação do António. Não foi só pela nota que tive que eu convidei, embora isso me desse alguma segurança, digo já. Foi também pela capacidade analítica e de apresentação de um projeto que já é tanto meu, eu estou tão envolvida emocionalmente que teria dificuldade em apresentá-lo como esse que hoje. Eu não vou falar, vou falar só um bocadinho do projeto, como é que nasceu. Eu até há 6 anos nunca tinha ouvido falar do Padre Felicidade, assumo bem a culpa. E foi no decorrer de um outro livro que estava a fazer sobre um coro de vozes iguais masculinas, o Coral Stella Vita, que tenho aqui um representante, não sei se ainda cá está, lá está eu, que portanto estava a construir a história deste coro, que foi fundado nos anos 40 por antigos seminaristas, e na consulta do arquivo do coro encontrei uma carta de um prior dos Jerónimos a pedir que fossem solenizar uma missa nos Jerónimos, já não lembro qual era a ocasião. E os membros do coro disseram que foi Padre Felicidade, repetiam Padre Felicidade, como se aquele nome devesse fazer algum sentido para mim, e devia de facto, mas não era um nome que me fosse familiar. Portanto, foi um bocadinho consternada com a minha ignorância que eu decidi investigar. A cada coisa, informação que encontrava, espicaçava mais a minha curiosidade. A curiosidade transformou-se numa tese de mestrado, e a tese de mestrado, depois revista, aumentada, reestruturada, deu origem a este livro. Uma das questões que me perguntam muitas vezes, portanto, este processo já começou há 6 anos, não é? De estudar o Padre Felicidade, me perguntam, mas porquê? Porquê que decidiste estudar o Padre Felicidade? Mas a verdade é que a pergunta, quando se põe a cabeça naquela informação toda que eu encontrei naquele arquivo, a pergunta certa é: como não estudar o Padre Felicidade? Aquela era uma história incrível, tinha uma narrativa que parecia de ficção, não é? Estamos a falar de um padre que chegou aos Jerónimos com 31 anos, com uma reputação de facto de Delfim, do cardeal Sergeiro, um padre extremamente promissor, reconhecido como extraordinariamente inteligente, e que numa década, em menos de uma década, se transforma numa das vozes mais sonantes de contestação à hierarquia da Igreja e um protagonista da oposição católica ao Estado Novo. Para além de uma série de outros passos na vida do Padre Felicidade que parecem uma narrativa de facto construída, não é? A realidade supera sempre a ficção, e o caso do Padre Felicidade não é exceção. O Padre Felicidade é suspenso por força da sua voz contestatária, é suspenso e afastado da Igreja, casa-se, é excomungado, envolve-se na atividade partidária, primeiro ainda em 69 no MDP-CDE, e depois, a partir de 78, torna-se militante do Partido Comunista Português, embora os contactos com este partido sejam anteriores a essa data. Só nos anos 90, de facto, como referiu o António, é que a hierarquia da Igreja Católica Portuguesa dá o primeiro passo, por iniciativa do cardeal Policarpo, uma das primeiras que assumiu, de facto, de encetar contacto com o Padre Felicidade para sanar este diferendo, do qual o Padre Felicidade nunca desistiu de contestar a injustiça que sempre considerou ter sido bom. Dito isto, pronto, de facto, a pergunta era como não estudar o Padre Felicidade. Aquilo que me fascinou, eu vou só dizer uns aspectos muito breves, aquilo que mais me fascinava em estudar o Padre Felicidade, primeiro era perceber este inesperado desta transformação. Como é que alguém chega
aos Jerónimos, nesta qualidade, com este estatuto de Delfim do Cardeal Cerejeira, com um futuro promissor na Igreja, nos moldes em que ela funcionava então, e como é que ele se transforma nesta voz tão dissonante. Como é que se constrói este trajeto contestatário? O que é que acontece? O que é que provoca esta diferença? E, portanto, este era um enigma que me dava vontade de descobrir e que eu andei atrás e que procurava encontrar respostas. Não uma resposta, mas respostas, será mais correto dizer. Interessava-me também particularmente esta questão da relação entre religião e política e de que forma é que uma influenciava a outra. Eu também concordo que o lugar da fé sempre foi o lugar primeiro do Padre Felicidade, não obstante a vivência com que se entregou à contestação ao regime. Há uma altura, ainda em 67, estava ele em Paris e escreve uma carta a Carlos Antunes, que na altura era ainda militante do PCP, a dizer é necessário uma revolução política para acontecer a revolução na Igreja. Pronto, eu acho que isto é revelador exatamente qual era a prioridade dele, a prioridade que ele sempre teve, se não na ação, pelo menos no coração. Outro aspecto que era muito interessante explorar é este lado, é este leão de que fala o Francisco Canhais, que é uma vitalidade carismática que envolve o Padre Felicidade, que é qualquer coisa de brutal. Ele de facto era um homem que tinha o dom da palavra e usou-a num palco onde essa projeção da voz dele era qualquer coisa que estava muito longe, não é? Como devem calcular, os Jerónimos não seria um templo qualquer. Este carisma de facto é reforçado até nesta tal tradução desusada do nome, que é correspondente britânica para os assuntos religiosos, que a partir de certa altura, e ainda antes do confronto com o Cardeal Cerejeira e com o regime, começa a referir nas suas notícias, porque havia muitas notícias sobre o Padre Felicidade, ainda em período pré-conciliar, sobre os centros de estudos bíblicos, debates comunitários na paróquia e as tais inovações nos rituais litúrgicos, o uso do vernáculo na missa, o padre a dizer a missa virado para a Assembleia e não para o altar, como era o uso anteriormente. Portanto, todas essas novidades que hoje são dados adquiridos, na altura eram de um pioneirismo enorme e que mereciam a censura do Cardeal Cerejeira. Esta vitalidade carismática também tinha muito a ver com a frontalidade e o desassombro com que ele dizia o que achava que tinha a dizer, fosse quem fosse. Eu não quero dizer que não fosse habilidoso na gestão da forma como passava as suas informações e as suas opiniões, mas de facto todos reconhecem este desassombro na voz e que vai muito ao encontro desta imagem do leão. Eu acho muito curioso o lema que foi escolhido para os cadernos GEDOC. Os cadernos GEDOC foram umas publicações de vanguarda cristã que o padre Felicidade Alves foi mentor, a par do Vitório Pereira, na sequência da suspensão do afastamento da Igreja, e o lema do GEDOC era o seguinte, eu não resisto a ler: clandestinidade não, legalidade quando possível, desobediência civil ou eclesial quando a obediência for injusta. Portanto, não havia aqui margem para negociações. E, portanto, isto também é muito, quando se constrói uma história, não é? No fundo, é uma construção de uma narrativa, torna-se tudo mais fácil quando o protagonista é este livro. O último perfil, o último traço que eu quero referir em relação ao Padre Felicidade é este perfil inquisitivo sobre tudo, todas as coisas, e que esse é o princípio de tudo na vida do Padre Felicidade. Eu acho que é esse perfil que dita a vontade, o imperativo de interpelar a hierarquia da Igreja, é esse questionamento
que evita o aparecimento do oposicionista ao Estado Novo. Ele, de facto, é um estudioso nato, envolve-se em todas as matérias com rigor e uma exaustão, digo quase. Quem mergulha naquele arquivo é qualquer coisa de abissal. O arquivo tem mais de 5.000 documentos, muitos estudos teológicos, históricos, mas também de literatura. Mas a diversidade de temas que se encontram naquele arquivo vai desde reflexões sobre o materialismo dialético, a listagens de atribuições de prémios Nobel, enfim, as idades geológicas do planeta. Aquilo, é verdade, é um conhecimento enciclopédico que ele construiu e que tornou um homem, de facto, com uma envergadura intelectual completamente invulgar. Portanto, era dar a conhecer esta história, que era o módulo principal deste projeto, até porque o tempo tem vindo a apagar a memória do nome do Padre Felicidade. Não sou, enfim, sinto-me tristemente acompanhada no meu desconhecimento de há 6 anos acerca do Padre Felicidade. Penso que outras figuras da oposição católica são muito mais reconhecíveis. E, de facto, o lugar do Padre Felicidade merece ser trazido para o espaço público e, principalmente, nesta ocasião, é uma grande felicidade para mim que este livro possa ser apresentado nos 50 anos do 25 de Abril, que por acaso também são os meus 50 anos. Acho que faz todo sentido nesta altura, até porque os tempos são estranhos, nós podemos revisitar esta época e as pessoas que transformaram, que não se conformaram com um determinado estado de coisas e não desistiram de levar avante uma proposta democrática para todas as estruturas que os coordenam. Vou terminar já só com os agradecimentos que não podem deixar de ser feitos. Antes de mais, a todos aqueles que me deram o seu testemunho e que me permitiram conhecer, de facto, de outra forma, de uma forma muito mais envolvente e muito mais afetuosa, quem foi o Padre Felicidade. Quero agradecer especialmente à doutora Elisete Alves, que me dá uma grande alegria por aqui estar. É um prazer poder... É um enorme prazer poder entregar este livro e agradecer-lhe também o facto de ter depositado todo o acervo documental do Padre Felicidade na Fundação Mário Soares, num arquivo público de acesso a todos. E, se não fosse esse gesto, eu não teria conseguido fazer esse livro e, portanto, muito obrigada. Quero agradecer... Quero agradecer muito aos meus orientadores de tese, Pedro Aires Oliveira e João Miguel Almeida, que foram incansáveis nesta tarefa da orientação, de um incentivo constante, sempre disponíveis, com uma dedicação que ultrapassou em muito o que eram as obrigações académicas do acompanhamento da tese. Quero agradecer à Bárbara, claro, por se ter encantado também, como eu, pela história do Padre Felicidade, e agradecer a toda a equipa da Tinta da China pelo profissionalismo depois na concretização deste livro. E, por fim, vou agradecer à minha família, claro, que são sempre os grandes sacrificados destes trabalhos fora trabalho, e é por isso que aqui estamos hoje. Muito obrigada a todos.